O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso será erguidas até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Palavras do Santo Evangelho pelos nossos pecados. Podem assentar-se vocês que aqui estão presentes. Se essa palavra não fosse de salvação, certamente traria um medo no nosso coração. Mas a gente vê, meus amados irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus, quando Ele puxa a orelha, não para condenar, mas para nos redirecionar a um bom caminho. Como disse ontem, repito hoje, a didática litúrgica nos apresenta uma leitura contínua dos livros da Sagrada Escritura. Isso é, durante a semana. Então, acabamos o livro do Gênesis, ontem começamos o Êxodo e vamos percorrer as principais páginas do Êxodo e percorremos o Evangelho todinho. E aí ontem o Evangelho terminou assim: depois que Jesus deu as orientações aos discípulos, enviou-os em missão, o próprio Jesus foi à cidade dos discípulos para pregar o Evangelho. Jesus envia os apóstolos e os discípulos para pregar para o povo de Israel. E enquanto eles pregam em nome de Jesus, Jesus vai na cidade deles. Vejam o movimento. Aqui está para nós algo muito interessante, porque na maioria das vezes nós que estamos na missão, preocupamos muito com os nossos. A gente fica assim: ah, se fosse meu marido que estivesse escutando isso que eu estou ouvindo agora. Ah, se fosse meu filho. Ah, se fulano, era fulano que devia estar aqui. A gente preocupa com os nossos e não prestamos atenção. É para nós essa mensagem. Primeiro é para mim. Não é para o fulano, não é para o ciclano, porque Deus atraiu a mim. E está falando é comigo. Eu que preciso me converter. Eu que preciso acolher esta palavra. E enquanto eu estou aqui, vivendo aquilo que Deus me proporcionou, Ele mesmo está dando um jeito de ir lá cuidar do que é nosso. Mas aí, Jesus vai na cidade dos discípulos, realiza milagres. A multidão corre até Ele para que Jesus cure. E Jesus fez muitas curas. E o que isso adiantou? Absolutamente nada. Tem gente que acha que se acontecer um milagre extraordinário no seio da família, ou então se ter uma cura que os médicos não conseguem explicar, aí vai começar a ter fé. Me desculpa a tamanha franqueza. Mentira. Os milagres, os sinais, as graças que Deus concede a nós, não adiantam se nós não temos fé. Como bem Jesus diz na parábola do rico e o Lázaro,
eles não acreditarão ainda que um dos mortos ressuscite na frente deles. Porque o milagre, ele acontece justamente para recordar o coração de quem tem fé da necessidade de estar mais perto de Deus. Até porque, o que adianta sermos curados do câncer? O que adianta voltarmos a enxergar se continuamos as mesmas pessoas, às vezes fofoqueiros, mentirosos, corruptos, invejosos, com mágoa, com ressentimento? Curou meu corpo, mas o coração continua apodrecido. Do que adianta? Até porque também, mais cedo ou mais tarde, e o padre tem que ser franco, esse corpinho aqui vai ficar muito bem vestido num paletó de madeira. Vai estar em forma. Não mexe nem para um lado nem para o outro. Toda aquela gordurinha que você queria perder, vai perder. Não preocupa não. E o que adianta se o nosso coração não está mais perto de Deus? É por isso que Jesus repreende aquelas cidades com dureza. Esta palavra é dura, porque no Antigo Testamento, toda vez que o pai usou a palavra ai de ti, era para reprovar alguém ou alguma circunstância. E olha, Jesus diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Cafarnaum ele não diz ai de ti não, ele diz algo pior. Porque se o que eu fiz no meio de vocês tivesse sido feito nas piores cidades que existiram no mundo, eles teriam mudado de vida. A gente precisa, como eu ouvi hoje cedo, um padre refletindo, e vou plagiar o padre Mário, a gente precisa refletir também sobre a nossa vida, sabe? Se as graças que Deus está concedendo a mim, se fossem concedidas àquelas pessoas que a gente pensa assim, fulano não vale nada, isso aí não tem jeito. Aquelas pessoas que lá no fundo a gente tem vontade de falar aquelas coisas mais bonitas, sabe? Xingar de tudo quanto é nome. A gente precisa parar e pensar assim, se a oportunidade que Deus me deu de conhecer o Evangelho, de estar perto dele nos sacramentos, das curas físicas, dos sinais, tivessem sido dados àquele fulano, talvez ele estaria mais santo do que eu hoje. Deus pede de nós uma sincera conversão. Não para viver uma aparência. Porque diante da advertência de Jesus, a Corazim e a Betsaida, o povo de Cafarnaum deve ter pensado assim, bem feito. Está vendo? Converteu. E Jesus vira, e você, Cafarnaum? Está achando que vai ser exaltada? Sodoma vai ser tratado com menos rigor do que vocês. Sodoma é a cidade que é símbolo do pecado na Sagrada Escritura. Que foi destruída porque virou as costas para Deus e preferiu viver no pecado do que na vontade de Deus. Jesus está no meio de nós, meus irmãos. O simples fato de ouvirmos a sua palavra é uma graça extraordinária que muitos não estão tendo nesse momento. Muitos queriam ouvir o que vós estão ouvindo e não estão tendo oportunidade, porque estão tendo que trabalhar, ou estão atarefados, cuidando do bem dos outros. Muitos queriam conhecer esta palavra como vocês agora, como eu agora estou tendo a oportunidade de conhecê-la, mas não podem, porque não tem alguém que lhes anuncia, ou não consegue chegar por causa da dificuldade de acesso a uma igreja, ou ter acesso à Sagrada Escritura, porque não tem a leitura. Nós estamos tendo a oportunidade de receber uma graça muito maior do que qualquer graça física que o Senhor pode nos conceder. Quantas pessoas foram agraciadas com verdadeiros milagres? E aqui trago a história desta ermida onde vocês estão. Ela só foi construída graças a um milagre. A menina que era surda, muda, não é isso? Que passou a ouvir e falar. Um milagre.
mas um milagre que produziu fruto. Diante da fé da menina e diante do sinal que aquela menina estava sendo para Antônio da Silva Bracarena, como diz Dom Valmor, o português interessado em ganhar dinheiro, deixou tudo o que tinha para viver o Evangelho. E mandou construir, não só a Basílica de Nossa Senhora da Piedade, essa aqui onde nós estamos, mas como foi um grande colaborador na evangelização na cidade de Caeté. Vejam, aí está um exemplo de um milagre que realmente produziu fruto. Um milagre que salvou muita gente e continua salvando. Porque até hoje, quantas pessoas conhecem Jesus por causa deste sinal que ele operou, por intercessão sim, da Virgem da Piedade, na vida da menina, na vida de Bracarena, na vida do Padre Felipe e oxalá na sua vida. Deixemos, meus irmãos, que a dureza do nosso coração seja quebrantada pela força da graça de Deus. Jesus é pródigo em sinais e milagres, sim, mas ele é interesseiro. Os milagres dele têm segunda intenção. Ele opera um milagre no desejo de que o nosso coração se abra totalmente ao seu amor. É para isso que ele realiza sinais na nossa vida. Para que a gente perceba, sabe, que ele está do nosso lado, não para colocar pesados fardos, mas para ser um nosso companheiro de vida que nos torna pessoas melhores, parecidas com ele. Abramo-nos ao amor de Deus e deixemos que a graça que ele nos concede produza em nós frutos de santidade e de justiça até o dia em que o pudermos contemplarmos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. De pé, elevemos ao Senhor nosso Deus as nossas súplicas. Juntos responderemos: vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor.